Bom dia. Bom dia, pessoal. Vamos ver quem mais vai entrar. Bom dia, bom dia, bom dia. Tudo bem, gente? Como vocês estão? Tudo certo? Oi, Cira, bom dia. Bom dia. Vamos lá, gente? Mais uma semaninha, né? Bom, pessoal, é o seguinte. Vamos analisar aqui. Bom, quem não me enviou ainda o quadro lá com a proposta de atuação social e o texto, não esqueçam de me enviar, tá bom? Porque na sexta-feira eu vou dar uma olhadinha em todas as propostas para a gente, na semana 9, começar a trabalhar aí e desenvolver, tá bom? Bom, a gente na última aula estava falando sobre o campo artístico literário, certo? João Cabral de Melo Neto, Morte e Vida Severina. E eu pedi para que vocês fizessem a página 39 e 40. Creio que eu não tenha corrigido a página 40 ainda, tá? Deixa eu só admitir aqui, Catarina e Ana Clara. Bom. Oi, Sora. Bom dia, tudo bem? Bom, na última aula eu estava falando, então, página 39 e 40, que vocês estavam interpretando Morte e Vida Severina, né, de João Cabral de Melo Neto, campo de atuação artístico-literário. Eu creio que eu corrigi a página 39, mas acho que a página 40 não. Tá bom? Então, vamos lá. Página 40, não sei se vocês já fizeram ou não. Já fizeram? Dê uma olhadinha aí para mim. Acho que não. Vou dar um tempinho aí para que vocês façam sobre o texto 1, página 40. E aí nós vamos trabalhar hoje apenas os usos da vírgula, tá? Que é o que cai essa semana, os usos da vírgula. Nessa semana da avaliativa só cai sobre vírgula, tá? Aí eu vou explicar aqui para vocês daqui a pouquinho. Eu vou corrigir isso daqui e a gente já entra na parte de vírgula, ok? Então, página 40, gente, fazendo aí exercício, tá bom? Só um minutinho que eu já volto. Eu vou fazer um xixizinho que não deu tempo da última aula e já volto. Um minuto. Bom dia, Sora. Ai, ai, Gabriela, ai, ai.
Catarina, só quem viveu sabe. Sim, que é, só quem viveu sabe. Só quem viveu sabe. Ô, Gabi, eu vou falar por aqui porque lá é muito difícil. É porque daqui comecei a mãe da Catarina, amiga. Aí eu estava pensando em como. É fácil. Só falar que você não vai estar junto. Então, tranquilos. Aí a gente vai, depois a gente vai lá na sua casinha e dorme e faz os vídeos. Olha aqui. Eu não sou Suprema, ok? Gente, não tem nada a ver. Eu não sou Suprema, não. Eu não sou Catarina, Suprema. você é assim. Eu não sou. Eu não sou. Primeiro é Gabriela, depois sou eu. E aí vem a Cash. Não. Não. Uh-uh. Voltei. Estou ouvindo um monte de gente conversar aí. O que vocês estão falando, hein? Na hora que eu pergunto, ninguém responde. Ah, Sora. Você tem a vida aí, né, Sora? Você tem a vida. É, né? Ouvi voz de Kathleen, ouvi voz de Joãozinho. Joãozinho, Sora. Só publicamente com eu e a Cash conversando aqui. Eu? O Joãozinho, todo mundo fica em silêncio, Sora. O quê? O Joãozinho falou oi pra mim. Né, João? Ah, falei bom dia. Falei, bom dia. Ah, ele tá aqui, apareceu. Olha o estado, será que eu tô? Calma, deixa eu ligar a câmera. Meu Deus, hein? Que medo. Menino do céu. Tá um sol tão lindo. Acorda, vai pra rua. Ah, nada. Tá mó cinza. Olha a minha vida aqui, gente. Ó, 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 ó. Tira leite. E seu bebê, Sora? Ó, leitinho. Tá com a minha mãe agora. É que quando ele fica com a minha mãe, aí eu tenho que tirar leite. Porque eu tô em aula, aí eu tiro leite e aí ele mama. No copinho, porque não pega a mamadeira. Figurinha. Então tá bom, gente. Vamos lá? Página 40, todo mundo? Página 40, exercício 1.1. 1.4.
Como o retirante caracteriza fisicamente o sertanejo nordestino? Então, caracteriza o sertanejo nordestino como uma pessoa de cabeça grande, ventre crescido, pernas finas, sangue com pouca tinta. É assim que caracteriza o sertanejo. E o que representa, né? O que essa caracterização representa sobre a saúde? São pessoas com problema de saúde, né? Fina, de cabeça grande, né? Com sangue com pouca tinta, tipo magro, né? 1.5. Retirante enumera algumas das principais causas da morte na região de origem. Cite-as. O que ele vai falando sobre as mortes? Quais as causas de morte, né? Alguém viu aí? Quer comentar alguma coisa? Pode falar. Tá lá no poema, né, gente? Tá lá no poema. Tá aqui, velhice antes dos 30, emboscada antes dos 20, fome um pouco por dia, fraqueza e doença em qualquer idade. Então, ele vai falando lá as principais da morte, né? Até gente não nascida, ou seja, até bebezinho morre antes mesmo de nascer por causa da fome, né? A mãe passa fome, não tem os nutrientes necessários. Ok? Então, 1.5, né? 1.6. 2 dos fatores considerados para avaliar o desenvolvimento social de uma região são a expectativa de vida de seus habitantes. Isto é, a idade média que as pessoas vivem e a porcentagem de crianças nascidas mortas, tá? Então, aqui tem. Pelo relato do retirante, o que podemos concluir a respeito do desenvolvimento social do sertão nordestino da época? Você tem informações sobre as condições de vida atuais nessa região? Em caso afirmativo, que informações tem? Então, tendo em vista esses 2 fatores, concluímos aí que o desenvolvimento social da época era bem precário, né? Que a gente fala aí, né, de cabeça grande, velhice antes dos 30, problemas de saúde, né? E atualmente, né, no decorrer dos anos, houve uma pequena melhora, né? Mas alguns estados do Nordeste brasileiro ainda tem muitos problemas com a seca, com a fome, né? E ainda tem a expectativa de vida menor, taxa de mortalidade infantil, ainda tem muito sobre isso. Aí 1.7, o retirante comunica que irá emigrar. Uma pessoa que vive em um local com as condições que a relatou, o que buscará em outras terras? O que eles buscam, gente, em outras terras? Eles buscam esses recursos que eles não têm. Sim, melhores condições de vida. Que é trabalho. Na verdade, eles pedem sempre o quê? Terra boa para plantar. Daí, tendo terra boa para plantar, eles vão e conseguem garantir alimentação e ter trabalho, né? Aí 1.8. No poema há um jogo entre o substantivo severino e o adjetivo severino. No texto, o que significa o adjetivo severina? O adjetivo severina, gente, qualifica a morte e a vida do sertanejo nordestino, tá? É a dificuldade que eles têm lá, morte e a vida do sertanejo. E severino, o substantivo, na verdade é morte e vida, o quê? Sacrificada, é aquela vida difícil, árdua. Não sei se vocês sabem, mas meu pai costumava sempre falar muito sobre chama o Severino, que era o meu vizinho. Porque o meu vizinho é aquele que sabia de tudo, sabe? Aquele que sabia consertar tudo, que fazia tudo. É exatamente isso, né? Aquele que sabe se virar, que tem que se virar para poder sobreviver. Certo? Beleza? Então, agora nós vamos para o estudo de uso de vírgula. Eu vou compartilhar a tela aqui com vocês para explicar os usos da vírgula, tá? Que a gente tem aqui, que é o que cai aqui na avaliativa. Só um minutinho que eu vou desligar a papinha aqui do meu filho. Um minuto.
Bom, let's go now. Vamos lá. Usos da vírgula. Olha aqui na tela. Começando aqui. A gente usa a vírgula para separar elementos de uma enumeração. Então, quando às vezes eu tenho 2 ou 3 pessoas que eu quero colocar dentro de uma oração, que eu quero me referir, né? Então, eu tenho aí para separar os elementos de enumeração. Que é João, Maria e Pedro. João, Maria e Pedro. Aí, João, vírgula, Maria e Pedro. Né? Tem a vírgula aí para separar esses elementos. Tá? Ou apenas para enumerar. Às vezes eu quero falar, o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto livro. Aí eu coloco a vírgula porque eu vou enumerando, vou separando os seus elementos, tá? Para separar termos que não se ligam sintaticamente a outros das frases, então eu tenho o vocativo, que é o chamamento, né? Por exemplo, você, Helena, foi bastante prudente. Helena é o vocativo. Então tem você, vírgula, Helena, vírgula. Então, está entre vírgulas. Mas no caso aqui, se eu quisesse dizer assim, Helena, preste atenção na aula. Então, Helena, vírgula, tá? Aí a vírgula vai vir depois do vocativo, e não antes da vírgula e depois vírgula. Só vai ter vírgula antes e depois quando estiver no meio, o vocativo. Tá bom? Bom, aposto explicativo. Aposto explicativo é João Cabral de Melo Neto, autor de Morte e Vida Severina. Então, o autor de Morte e Vida Severina está explicando quem é João Cabral de Melo Neto. A gente chama isso de aposto. Aposto explicativo. O termo explica o termo anterior. No caso, João Cabral de Melo Neto. Está explicando quem é ele. Ok? Aí vem entre vírgulas. Tá bom? Porque está no meio. Bom, expressões explicativas e corretivas. Expressões explicativas e corretivas são bem características aí também para o uso de vírgula, tá bom, gente? Então, olha só, eu tenho aí isto é, ou seja, por exemplo, ou melhor, tá? Aí, o que acontece aí? A gente tem, eles não querem ceder. Eles não querem ceder. Aí, a gente tem o isto é. O isto é aí é uma expressão explicativa. Como é uma expressão explicativa, a gente usa antes e depois do ponto e vírgula, tá bom? Para essas expressões explicativas e também corretivas, tá bom? Ó, eles não querem ceder, vírgula, isto é, vírgula, não pretendem abrir mão de seus privilégios. Aí tem lá, isto é, então tá entre vírgula antes e depois da expressão. Aí tem ou melhor. Esse ou melhor aí, gente, está entre vírgulas também. Por que está entre vírgulas? Porque é uma expressão corretiva. Então, como é uma expressão corretiva, está corrigindo. E não são todos os homens, apenas alguns homens aqui, ó. Então, a gente tem essa noção de correção. Então, ou melhor é uma expressão corretiva. Então, olha só, uma dica, hein, gente? Dica importante para avaliativa. O que acontece aqui? Só tem, nas expressões explicativas e corretivas, tem vírgula antes e depois da expressão. E não só uma vírgula antes, ou não só uma vírgula depois. Tem vírgula antes e depois. Tá bom? Prestem atenção nisso, hein? Para depois falar, professora, ai, louca, não deu isso na avaliativa. Para indicar elipse. Supressão do verbo, né? Quando a gente está suprimindo o verbo. Como que acontece? Eu estou, ao invés de colocar o verbo novamente na oração, eu coloco a vírgula. Ó. Nós somos brasileiros e eles argentinos. Na frase foi suprimida a forma verbal são. Então, eles são argentinos. Ao invés de eu colocar o verbo são, ali eu uso a vírgula, tá? Para indicar a intercalação ou inversão dos termos em orações em ordem indireta. O que é aquela ordem indireta, tá, gente? Aqui, né? A ordem indireta é quando tem lá sujeito, verbos, complementos. Aí o meu complemento vem para o início da oração ou vem no meio, que é o meu advérbio, né? Nos melhores casos aí. Por exemplo, aí, ó. Os amigos diariamente se encontram no parque. Os amigos diariamente se encontram no parque. Diariamente é um advérbio, né? Aí seria assim, os amigos se encontram no parque diariamente. A regra diz que é sujeito, verbo e os complementos. Mas como está na ordem indireta, ou seja, o complemento do final foi para o meio da oração ou foi para o início, eu tenho que colocar vírgula. Então, por isso que tem aqui diariamente. Por isso que diariamente, como está no meio, está entre vírgulas. Por quê? Porque está no meio do sujeito e dos verbos e dos complementos. O complemento, no caso, está no meio da oração. Então, aí coloca vírgula. E aqui, o de repente o céu escureceu, neste caso, o complemento ele está no início,
né? Os adjuntos adverbiais, os adjuntos adnominais. Ele está no início, o advérbio aqui. Então, como ele está no início, eu só coloco vírgula depois, tá? Porque seria assim, né, na ordem direta. O céu escureceu de repente. Mas como eu quis enfatizar de repente, então colocou de repente, vírgula, o céu escureceu. Aí tem a vírgula ali, tá bom? Vamos lá para a próxima regra? Para indicar intercalação ou inversão da oração subordinada adverbial, tá? Que funciona como o termo da oração principal. Na ordem direta é colocada depois da oração principal. Aí a gente tem a oração principal e a oração subordinada. E não tem vírgula. Agora, a partir do momento que eu tenho essa inversão, a minha oração subordinada fica antes da minha oração principal, ou no meio, aí tem que colocar a vírgula. Então, aqui, ó, a fim de não serem reconhecidos, todos usaram máscara. Então, todos usaram máscara a fim de não serem reconhecidos. A finalidade, né? Então, aqui, a fim de não serem reconhecidos, é a minha oração subordinada adverbial, tá? Como é a minha oração subordinada adverbial, ela, ao invés dela estar depois da minha oração principal, ela está no início. Como está no início, então eu tenho que colocar vírgula, a fim de não serem reconhecidos, que é a minha oração subordinada adverbial, de final, né, de finalidade, vírgula, todos usaram máscara. Então, está separando aí a oração principal da oração subordinada. A oração subordinada e a oração principal. Está na ordem indireta. Olha lá, pediu porque não havia outra alternativa, ajuda a desconhecidos. A minha oração subordinada adverbial está no meio da minha oração principal, né? A oração principal, pediu ajuda a desconhecidos. Aí, porque não havia outra alternativa, a oração subordinada adverbial, como fica no meio da minha oração principal, ela fica separada entre vírgulas. Então, vem vírgula no início e depois. Tá bom? Vamos lá. Para separar orações coordenadas assindéticas, sem conjunção. Então, uso vírgula para separar as orações coordenadas assindéticas, tá? Que é sem vírgula. Ai, minha câmera saiu aí. Deixa eu ver. Tô aqui, gente. Só a câmera aqui que saiu. Não, a gente tá, tipo, dá de escutar a sua voz, toda, mas sua câmera tá desligada. Ai, voltou. Meu computador às vezes está desligando a câmera, enfim. Vamos lá. Para separar as orações coordenadas sindéticas. Gente, o que é oração coordenada? Oração coordenada é aquela que uma não depende da outra sintaticamente para fazer sentido. Então, eu não preciso de uma de outra para entender a oração, tá? As orações coordenadas assindéticas é aquelas que não têm conjunção, que é sem conjunção. Agora, as orações coordenadas sindéticas são aquelas que têm com as conjunçõezinhas, que eu consigo classificar pela minha relação. Cada conjunção indica uma relação. Então, lá, explicativa. Relação de explicação. Pois, que, visto que, por quê. Então, eu tenho aqui, deve estar cansado, né? Pois dormiu cedo. Deve estar cansado, aqui, ó. Deve estar cansado, pois dormiu cedo. Então, esse pois dá a ideia de explicação. Ele está ligando uma oração com a outra, né? Diz cansado e dormiu cedo. E está dando a ideia de explicação. Então, tem vírgula antes da conjunção. A conjunção aí é pois. Então, tem vírgula antes da conjunção pois, tá? Adversativas. Adversativas, relação de oposição. Mas, porém, todavia, contudo, entretanto, no entanto. Então, tem o mas ali, né? Dando a ideia de oposição. Ele nos viu, mas não nos cumprimentou. Esse mas dá a ideia de oposição, que é adversativa, e tem uma vírgula antes aí da conjunção. Alternativa, a gente usa a vírgula para o ora ri, ora chora. Então, a gente usa a vírgula aí, tá? Não tem vírgula quando eu uso o ou. O ou é bem usado, né? Ora já foi usado muito aí em textos literários. Agora, a gente costuma usar mais o ou para indicar a escolha, né? Faça silêncio ou saia da sala. Faça silêncio ou saia da sala. Esse ou não tem vírgula. Por quê? Porque eu estou apenas dando um sentido de escolha. Só vai ter vírgula quando indicar hora. Conclusão. Relação de conclusão. Eles são ingleses, portanto, são europeus. Portanto, tem a vírgula antes do portanto, da conjunção. Pode ser logo, então, da mesma forma. Aqui vocês vão colocar a vírgula, então, antes das conjunções, nas orações coordenadas sindéticas, tá bom? Bom, as orações iniciadas pelo E podem vir separadas por vírgula em dois casos. Quando tiverem sujeitos diferentes ou quando for usar a figura de linguagem lá que a gente chama de polissíndeto, que é o E usado várias vezes dentro do mesmo verso
para indicar, para dar uma sonoridade diferente aí no poema. Ou para quando ele a desafinou e ela o enfrentou. Ó, ele a desafinou e ela o enfrentou. Aqui, ó, eu tenho o E, que tem a soma entre as duas orações, né? Então, esse E aí, gente, ele está com vírgula antes dele, por quê? Porque são sujeitos diferentes. Eu estou falando de ele e de ela. Então, como são sujeitos diferentes, eu consigo usar a vírgula antes do E, tá? O nem pode usar vírgula ou não. Ah lá, nem veio, nem telefonou, tem a vírgula ali no meio. Ou não, não estudou, nem obteve bons resultados no exame. Então, eu não usei a vírgula. Aí pode ficar a critério aí usar ou não. Bom, para separar as orações subordinadas adjetiva e explicativa, né? A criança, o que a gente entende aqui, né? A criança que não tem noção do perigo deve ser vigiada por um adulto. Eu tenho uma oração subordinada adjetiva, que não tem noção do perigo, aqui está separada entre vírgulas. Essa eu classifico como explicativa. Oração subordinada adjetiva explicativa. Quando eu estou explicando, tem vírgula. Por quê? Porque eu estou dando a ideia de que toda criança que não tem noção do perigo deve ser vigiada por um adulto, né? Então, fica entre vírgulas. Mas lá na próxima explicação, aqui, ó, a criança que não tem noção do perigo deve ser vigiada por um adulto. Percebam que não tem vírgula aí. Por quê? Porque é uma oração subordinada adjetiva restritiva. Eu estou apenas dando o sentido aqui de que somente aquelas que não têm perigo, e não todas as crianças. Estou limitando a informação. Então, como eu limito a informação, eu não tenho vírgula. Tá? A vírgula, gente, ela muda totalmente o sentido da minha oração, tá? Não se usa vírgula para separar termos que se ligam entre si sintaticamente. Ó, elas caminham lentamente. Então, não tem vírgula entre elas e caminham, né? Porque ficaria estranho. Não tem vírgula entre verbos e seus objetos. Lá, os autores autografaram os livros. Se eu colocasse vírgula aqui antes dos livros, ó, os autores autografaram, vírgula, os livros. Não tem vírgula entre os seus verbos e os seus objetos. E também não tem vírgula entre o nome e o complemento nominal, tá? Reação de medo é normal. Reação, vírgula, de medo é normal? Não, não tem vírgula, porque ficaria separando aí muito estranho a oração. Tá bom? Bom, aqui então, gente, por favor, eu quero agora que vocês... Todo mundo entendeu? Tranquilo? Os usos da vírgula? Eu sei que são muitas regras, mas são importantes, tá? Para depois vocês conseguirem realmente escrever adequadamente num texto. Agora, eu vou pedir para que vocês façam a tarefa acho que 60, deixa eu pegar aqui. 63. Deixa eu ver. 60, desculpa. Tarefa 60, que é vírgula e ponto e vírgula. Eu sei que é tarefa NET, mas eu gostaria que vocês fizessem um exercício 1 e 2, A e B. A, B e C. Exercício 1, 2 e 3. Desculpa, exercício 1 e 2, A, B e C. Então, eles façam aí exercício 1, A, B e C, e 2, A, B e C. Que daí eu já corrijo com vocês. Só para a gente treinar. Sei que a tarefa NET, vocês têm acesso, mas é mais para treinar mesmo, tá bom? Vou dar uns 5 minutinhos aí para que vocês consigam fazer e a gente já corrige. Professora, a internet da Catarina caiu e eu não sei se ela vai voltar. Tá bom, eu tô aqui. Nós vamos corrigir aí, qualquer coisa depois passa para ela.
Vamos lá então, gente? Fazer a correção da tarefa, então, para a gente terminar aqui. Lembrando que sexta-feira não tem live, tá? Feriado. Bom, exercício 1, que é para corrigir as frases, né? Com o uso da vírgula e do ponto e vírgula, tem lá. Estudei sobre empregar a vírgula corretamente. Então aqui não tem vírgula, tá? Mesmo porque não tem vírgula depois do E, né? Se a vírgula se houver a vírgula, na verdade, vocês vão ter antes do E, né? Então aqui não tem, mesmo porque não são sujeitos diferentes e não tem a figura de linguagem, então não usa esse vírgula. Hora visitava os pais, hora viajava. Tá correto, né? Que entre o hora a gente pode usar a vírgula. Estou cansado, ou melhor, tenho preguiça. Tá incorreto, porque tem vírgula aqui entre, ou melhor, antes e depois. Estou cansado, vírgula, ou melhor, vírgula, tenho preguiça. Por quê? Porque é uma expressão corretiva. Então tem o uso da vírgula. Antes e depois da expressão, né? Ok? Beleza? Aí tem aqui, ó. Vem aqui, menina, pois precisamos da sua ajuda. Vem aqui, vírgula, menina, vírgula, pois precisamos da sua ajuda. Então, aqui, gente, dá no sentido de vocativo. Como o vocativo está no meio aí da oração, então tem vírgula antes e depois. Se ele estivesse no início, só teria vírgula depois do vocativo. Tá bom? Ah lá, depois de muitas horas, não conseguia decidir sair, eu ficava em casa. Depois de muitas horas, vírgula, não conseguia decidir se sair, eu ficava em casa. Oração subordinada adverbial. Então, adverbial foi para o início da oração, então tem vírgula, tá? Aí, exercício 2. Se mede uma pausa, né? Verificar o uso da vírgula pode alterar o sentido da mensagem. Indique qual frase em que? Se pede uma pausa, aí na A. Não, vírgula, espere. Esse indica uma pausa. Sora, Vamos lá. você estava aqui falando no depois de muitas horas, e o IJK não tem? Tá tudo certo? Não, na verdade, eu só peguei alguns exemplos, tá? Ah, tá. Não fui Vocês corrigir, estavam não datei. Mas alguns bom. exemplos para que vocês entendam aí o sentido. B, se indica que alguém, porque você tem a resposta lá no TarefaNet, né? Mas é mais para conseguir explicar. B, se indica que alguém aceitou algo por imposição e não por vontade própria. Aceito, obrigado. Então, aceito, obrigado, indica que alguém aceitou por imposição e não por vontade própria. C, se sugere que uma pessoa é herói, ou seja, não consegue fazer o que os outros não são capazes. Isso só ele resolve. Isso só ele resolve. É uma parte do poema que indica isso. Gente, vocês têm acesso a isso, tá bom? Lá no TarefaNet, mas é interessante que vocês façam. Coloquem a regrinha na frente, verifiquem por que está sendo usada a vírgula ali, para treinar mesmo para avaliativa, tá bom? Na avaliativa só vai cair o uso da vírgula. Beleza? Tudo certo, gente? Bom, então a aula de hoje é isso, tá? Eu já corrigi com vocês lá, é mais curtinha, mas eu consegui fazer tudo o que eu precisava aí de acordo com o roteiro, tá? Então, sexta-feira é feriado, fiquem com Deus, a gente se vê só na quarta-feira. Tá bom, gente? Beijo! Tchau, Sora. Tchau.